Isso não é uma acusação contra ninguém aqui, mas as pessoas parecem não ter mais a tenacidade que costumavam ter. Eu acho que é porque a vida se tornou assim, tão automatizada e de certa forma ficou mais difícil, mas de muitas maneiras ficou fácil. Veja o que tínhamos que fazer para fazer uma ligação. É incrível o que temos hoje em dia. Quando eu comecei a estudar a palavra e esses ensinamentos, sabe, era um trabalho duro você montar uma mensagem para ensinar, porque você não podia entrar na internet e dizer: dê-me todas as passagens sobre o pecado. Você precisava ter uma concordância, precisava disso, precisava daquilo. Eu tinha muitos livros ao meu redor e estudava algumas vezes 7 horas para fazer uma mensagem. Sim, nós gostamos de coisas fáceis, mas quando as coisas são muito fáceis, para ser honesta, acaba não sendo bom para nós, porque com certeza haverá momentos em sua vida quando as coisas não serão fáceis e você vai desistir ou vai ter que fazer um pouco de pressão. E pressionar realmente significa pressionar contra a sua pressão. Significa que o inimigo vai contra você e em vez de permitir que ele te derrote, você diz: de jeito nenhum. Eu sei o que a palavra de Deus diz e o que ela diz que eu posso ter, eu vou ter, em nome de Jesus. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Agora, eu imagino que haja pessoas aqui, e eu senti isso no meu coração antes de vir. Eu acho que tem pessoas aqui hoje que você sente como se tivesse passado muito tempo desde que Deus fez algo em sua vida. Alguém? Você tem esperado e não sente como se você estivesse mudando, você não sente como se ele estivesse mudando as suas circunstâncias. E eu só quero te dizer que enquanto você acreditar, Deus estará trabalhando. Você me ouviu? Contanto que você acredite, Deus está trabalhando. E só porque você não vê nada ou não sente nada, não significa que Deus não esteja fazendo coisa alguma, sabe? Amém? E então não fique desencorajado e jogue a toalha se alguém aqui está a ponto de querer desistir. Talvez você veio aqui nesta noite e disse: Deus, eu preciso de uma palavra, preciso que você fale comigo através da Joyce ou eu vou desistir. Bem, eu estou te dizendo que Deus disse: não desista. Amém? Deus está trabalhando. E sabe, quando eu estou esperando por algo, e todos esperamos, quantos estão esperando por algo? Todos temos coisas pelas quais estamos esperando, seja uma cura, ou uma vitória, ou para que nosso ministério cresça, ou para se casar, ou não se casar, ou sabe, seja lá qual for o caso, como ter filhos, tirar seus filhos de casa. Sabe, os filhos costumavam sair de casa aos 18 anos, iam viver por conta própria, agora ainda estão lá aos 40 anos, às vezes. E você tem que orar para que eles saiam de casa? Então... Então, seja o que for pelo que você esteja esperando, se você não desistir, Deus vai dar a você o que você pediu ou algo muito melhor. Eu quero que entenda isso antes de prosseguirmos. Porque eu não quero que você saia daqui. Sabe, Joyce, eu já desisti 1 milhão de vezes, mas Deus não vai deixar que você desista. Ele vai te pegar de volta e te fará seguir. Então, nós temos que pressionar as coisas e através das coisas. E este é um princípio que nós devemos entender. Uma águia bebê, na casca, tem um pequeno dente na ponta do seu bico. Elas não têm quando adultas, mas elas têm este pequeno dente na ponta do bico. E quando chega a hora do seu nascimento, ela bica, bica, bica e bica, bica. Parece que ela vai ficar bicando para sempre, tentando quebrar a casca. E, ocasionalmente, alguém pensa que precisa ajudá-la a quebrar a casca e sair dali, mas se você o fizer, o que acontece é que ela se torna fraca,
e nunca vai se tornar o que Deus queria que ela fosse, porque este trabalho de bicar, esta pressão para sair para a vida é o que vai ajudá-la a passar pela vida mais tarde. Então tenha cuidado ao deixar as coisas fáceis para os seus filhos, porque às vezes eles precisam passar por algumas coisas para estarem prontos para passar por algumas coisas que terão que passar, quando a vida ficar realmente mais difícil. Agora, ficar desejando não faz nada para nós. Bem, eu só desejo. Bem, ficar desejando não faz nada para nós. Temos que pressionar. O vinho é feito passando as uvas pela prensa. E o vinho representa o poder na Bíblia. Por exemplo, não se coloca vinho novo em odres velhos. Isso basicamente significa que o novo poder não pode ser dado a alguém que ainda está se agarrando às coisas passadas. Amém? Ei, você tem um grande futuro. Você tem um grande futuro. Sua história não é seu destino. Você tem um grande futuro, mas você vai perdê-lo se você ficar agarrado ao seu passado. Então conversaremos um pouco hoje sobre novos começos, mas primeiramente eu preciso fazer esta pequena introdução sobre pressionar, porque se você não entender que nem tudo vai ser fácil, e que às vezes você precisa esperar, e que às vezes você precisa pressionar as coisas, e isso não significa que Deus não nos dá graça, mas graça não significa que Deus faz tudo por nós enquanto ficamos sentados sem fazer nada. Amém? Pela graça, através da fé, você é salvo. Bem, a graça de Deus existe para todos nós, mas nem todos são salvos, porque nem todas as pessoas creem. A graça está com você desde que você creia. Deus sempre nos dá uma parte, somos parceiros de Deus. Imagine realmente, só imagine, o quão chata a vida seria se você ficasse só sentado e apenas não fizesse nada além de orar e Deus fosse lá e fizesse tudo para você e você nunca precisasse fazer nada. Deus quer que sejamos parceiros com Ele, para ver as coisas acontecerem com o que Ele provê para nós. O passado é como um imã que fica tentando nos levar de volta. Você já se sentiu como se o inimigo estivesse tentando te levar de volta aos velhos hábitos? Amém? Não pressione somente para se livrar das coisas ruins, mas pressione para as coisas boas. Vamos pegar a paz como um exemplo. Eu cresci numa atmosfera onde não havia paz. Para ser honesta, eu não estou exagerando, eu nem sabia o que era paz antes de me casar com Dave. Todo mundo na minha família era disfuncional. Nós não conhecíamos a palavra, a família era disfuncional. Muito disfuncional. O meu irmão entrou para a Marinha quando tinha 17 anos e saiu de lá viciado em drogas e no final acabou com sua própria vida porque ele era tão miserável, não conseguia se libertar e ele era um homem que não pressionava. Ele não pressionava as coisas. Ele queria que todo mundo fizesse tudo para ele. Nós o levamos para casa. Ele viveu conosco, eu acho que por cerca de 4 anos. E quando você dizia, levante-se e vá trabalhar, ele se levantava e ia. Mas se você não acordasse, ele ficava deitado e não ia trabalhar. E você não pode. Você tem que fazer as coisas por si mesmo. Você não pode sempre ligar para alguém e perguntar onde está aquela escritura. Procure. Faça o trabalho. Se você faz o trabalho, se lembrará de onde as coisas estão. Então, você nunca vai ter o futuro que Deus quer que você tenha se você achar que tudo que tem a fazer é apenas orar por algo e isto vai cair do céu no seu colo. Alguns de vocês aqui têm algumas coisas incríveis à sua frente, mas fique sabendo que quanto mais Deus quer te usar, mais o inimigo virá contra você. Eu sempre digo, novo nível, novo diabo. Alguns de vocês aqui estão pedindo a Deus por mais de algo. Bem, quando você pede por mais bênçãos, você vai receber mais oposição. Eu senti Deus falando comigo numa certa manhã, ele disse,
Eu quero que você seja extremamente cuidadosa com as suas palavras, porque eu vou abrir uma ampla porta de oportunidade e com ela virão muitos adversários. Veja, você não apenas ganha a oportunidade, mas você ganha também muitos adversários. E então, quando Deus quer nos elevar mais alto, nossa carne tem que descer. Eu acho que já estou bem cuidadosa com as minhas palavras, mas obviamente não o suficiente. E então, quanto mais Deus usa você, mais Ele te abençoa e mais responsáveis precisamos ser. Eu acho que nenhum de nós podemos ter ajuda com a boca, não é mesmo? Mateus 7, 13 e 14 são escrituras realmente tremendas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso e largo é o caminho que leva à destruição. E muitos são aqueles que estão entrando por ele. Quero que tomemos tempo para compreender isso aqui. Ele diz, eu quero que você atravesse a porta estreita, e você verá no próximo verso, que diz, mas a porta estreita é contraída pela pressão. Esta é a tradução amplificada. E estreito e comprimido é o caminho que leva à vida, e poucos são os que acertam com ele. Então, é fácil ficar no caminho mais amplo. Deus me disse uma vez, no caminho mais amplo, há espaço para toda a sua bagagem carnal. Você pode levar tudo com você. Você pode ser carnal. Você pode caminhar no caminho amplo. Muitas destas pessoas ainda entram no céu. Você vai para o céu porque você crê, não porque você faz tudo perfeito. E nós nunca fazemos tudo perfeito. Mas eu acredito que quando um crente permanece carnal por toda a sua vida, mesmo que ele ainda vá para o céu, sabe? Ele nunca levará ninguém com ele. Quem sabe do que estou falando? Ele não terá um testemunho forte para levar alguém com ele e ele não vai desfrutar a vida aqui. Sabe por quê? Nós não podemos desfrutar a vida e andar na carne. Não podemos. A nossa carne tenta mentir para nós e nos dizer que nós vamos desfrutar mais se fizermos o que achamos que queremos, mas a verdade é que não desfrutaremos mais se seguirmos os nossos sentimentos, seremos levados à destruição. E mais do que tudo, as pessoas me dizem como se sentem. Bem, eu sinto que ninguém me ama. Bem, Deus já disse que te ama. Centenas e centenas de vezes. Que tal começar com isso? Deus me ama. Eu não ouço como eu me sinto, eu vivo do outro lado dos meus sentimentos. Ele nos diz, se quisermos passar nesse caminho estreito, você precisa fazer um pouco de pressão. E sobre aquela mulher com fluxo de sangue por 18 anos? E ela gastou tudo o que ela tinha em médicos e não melhorou? E ela pressionou para passar pela multidão. Pensemos nisso por um minuto. Eu apenas fechei os olhos e pensei nessa mulher, pensei na multidão e tenho certeza de que era imensa, as pessoas amontoadas ao redor de Jesus. E por alguma razão, eu duvido que essa mulher fosse muito grande. Eu a imagino como uma pequena mulher que estava doente há muito tempo e como seria fácil ter pensado, bem, eu nunca vou conseguir passar pela multidão. Veja, muitas pessoas desistem na mente antes mesmo de tentarem saber se conseguem fazer algo. Não olhe para algo difícil e diga, eu nunca conseguirei fazer isso. Não, você olha para algo difícil e diz, se Deus quiser que eu faça isso, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. E nós amamos esta escritura e a aplaudimos, mas escute o que ela diz, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me dá força. Ele nos dá a capacidade, mas somos nós que fazemos. Agora quero deixar claro que não estou falando sobre fazer as obras da carne, não estou falando de tentar as coisas acontecerem pela sua própria carne. Não tente coisa alguma sem Deus. Você precisa da graça de Deus em tudo que você faz para que funcione, mas não espere que isso seja
tudo o que você precisa. Porque Deus vai te pedir para fazer ou não fazer algumas coisas, e é muito importante que sejamos obedientes a Ele, quer isso seja fácil, quer seja difícil. Amém? Ok, agora quero fazer uma declaração. E farei isso algumas vezes ao longo deste fim de semana, mas aqui está a parte difícil. Mas se você puder colocar isso na sua cabeça, assumindo o compromisso de fazê-lo, uau, você vai ter sucesso. Você tem que começar a fazer o que é certo quando ainda parece ser errado. Amém? Quantos aqui são golfistas, jogam golfe? Dave, levante a mão aí, anda. Bem, não há muitos de vocês. Alguns de vocês são muito inteligentes. Mas o Dave é um grande golfista. Na verdade, eu joguei golfe com ele por 20 anos e depois tive tendinite no meu cotovelo e não pude mais. E é um jogo que consome muito tempo. Eu estava escrevendo na época, eu não tinha tempo, mas o balanço do golfe é a coisa mais estranha do mundo. Você nunca iria pensar que você precisasse ficar naquela posição para fazer uma bola seguir reta. Eu não acreditava quando o Dave estava tentando me ensinar a jogar golfe, que eu jamais ficaria naquela posição tão louca e acertaria a bola em linha reta. Bem, é mais ou menos o que parece quando você toma a decisão de fazer algo certo. Parece errado, é como se... Por que eu deveria ser boa para essa pessoa depois da forma que ela me tratou? Você o quê? O que, Deus? Este homem saiu da minha igreja, levou 20 famílias com ele, e você quer que eu compre um novo sistema de som para ele? O quê? Isso não pode estar certo? Mas veja, Deus nos propõe um reino ponta-cabeça que na verdade nos coloca para cima, sabe, gente? O primeiro será o último o primeiro, e se você quer mais, precisa dar algo do que você tem. Para ser honesta, a aritmética de Deus é mais... Bem, ela funciona, mas eu não vou falar mais nada. Jogue para o passado a dor dos sentimentos e faça o que você sabe que deve fazer mesmo enquanto está ferido. Repetindo, você não pode esperar até que sinta a vontade de fazer o que é certo. Veja, eu me pergunto quantos estão aqui e você está com raiva de alguém. Não vou fazer você levantar as mãos, porque eu já sei qual seria a porcentagem. Eu já fiz isso muitas vezes, seria cerca de 70% a 80%. E você veio aqui, você quer um milagre? Você quer uma cura, você quer uma vitória, você quer estar no ministério, você quer ser promovido no seu trabalho? Mas então esta coisa, perdoe essa pessoa. Deixe aí, esqueça. Coloque em minhas mãos. Deixe que eu seja a sua recompensa. Deixe que eu seja o seu prêmio. Agora veja, se você parar de ficar ofendido por tudo e perdoar as pessoas, você ficará surpreso com o que Deus vai poder fazer na sua vida. Você pode ter uma razão para ter raiva, mas não tem o direito de ter raiva. Porque indo direto ao ponto, Deus tem uma razão para ter raiva de todos nós. E mesmo assim ele não tem, ele mostra a misericórdia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas é tão difícil. Você não sabe o que eles fizeram comigo. Certamente Deus não vai querer que eu os perdoe. Bem, sim, ele vai querer sim, está escrito em toda a Bíblia. E, na verdade, as nossas orações não serão respondidas. É desperdício de tempo. Se você for até Deus e orar com raiva de alguém, e sabe,
Está na Bíblia. Deus diz que Ele vai responder às orações e, se você tiver algo contra alguém, entregue, esqueça, deixe ir. Não podemos escolher só os versículos que gostamos. A gente pode fazer a Bíblia dizer qualquer coisa se a gente pegar, procurar, escolher, juntar aquilo que a gente gosta. Nós temos que ler o livro todo, certo? Toda a palavra. E sabe, eu não digo isso por autopiedade ou, por favor, sinta pena de mim, mas você não tem ideia do quanto custa. E não estou falando de dinheiro, agora isso é muito também, mas você não tem ideia do quanto isso me custou. Sair de onde eu estava para estar onde eu estou. Até mesmo a cura da minha alma tão quebrada, sabe? Eu tinha uma grande rebelião em mim em relação aos homens e quando Deus começou a me dizer que eu precisava ser uma esposa submissa, eu vou te contar que... Então aquilo saiu, sabe? A Bíblia diz que as tribulações geram paciência. Elas geraram muita coisa em mim antes de chegarmos na parte da paciência. Amém? Quantas mulheres aqui ainda não estão recebendo uma nota 10 nesta coisa de submissão? Mas veja, nós achamos que está tudo bem. É uma nova era. Olha, não estou falando de deixar alguém passar por cima de você, é apenas ser submissa à autoridade, ponto final. E se você está desesperada por mudanças em sua vida, você tem que levar isso muito a sério. Eu falei sobre a paz mais cedo e eu nunca soube o que era paz antes de me casar com Dave, e depois de observá-lo ser estável e constante por alguns anos, eu pensei, eu quero isso? Eu não quero ficar em altos e baixos e todas as vezes que as minhas circunstâncias mudam, eu fico, sabe, com raiva o tempo todo, dando chiliques, e sabe, eu queria paz. Eu orava por paz. Oh, meu Deus, me dê paz, me dê paz, me dê paz. E nada mudava, sabe por quê? Porque Jesus disse, eu vos deixo a minha paz. Agora pare de se permitir ficar chateado e incomodado. Então, Ele já colocou em nós o que precisamos. Nós precisamos ativar isso e tomar posse. E me levou alguns anos, mas eu determinei que eu iria viver em paz. E assim, então, eu comecei. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi prestar atenção ao que me chateava. Eu tive que voltar ao meu problema, porque, sabe, às vezes você fica com raiva e irritado antes mesmo de realmente saber o que está acontecendo e talvez você precise voltar naquilo e dizer qual é a raiz desse problema. O que está acontecendo? Veja, eu acredito que algumas pessoas, só porque elas têm lamentado por algo que elas perderam há 20 anos atrás, tudo sai delas com raiva. Precisamos aprender a abandonar as coisas que ficaram para trás e deixar Deus nos levar para um novo começo. Deus tem um novo começo para cada um de vocês aqui hoje. Você pode começar novamente. Você não está sem saída. Não é o fim para você. Você não é velho demais. Não me dê essas coisas velhas. Eu vou fazer 76 anos daqui a 2 meses e eu ainda estou aqui, ó. Então, tem algumas coisas que não funcionam como costumavam funcionar, mas tenho recebido alguma ajuda nas reuniões. Eu costumava fazer tudo sozinha, mas eu apenas digo, tudo que eu tenho, Deus, você vai ter. Amém? Então não me diga que você é velho demais para algo. Eu tenho muitos filhos. Eu comecei o ministério quando eu tinha 3 adolescentes e um bebê nas cadeiras. Pare de olhar as circunstâncias e dizer, bem, isso é impossível, isso é muito difícil. Todas as coisas são possíveis com Deus. Amém? Eu vou ler uma listinha de coisas aqui das quais
nós temos que nos livrar: rejeição, traição, abandono, falta de perdão, ofensas, autocomiseração, ou querer se vingar. Tempos difíceis e tribulações, problemas que você acha que não merece, ser autocentrado, inveja, vontade de desistir, desencorajado, decepção com as pessoas, decepção com Deus, tentar agradar as pessoas. Quantos tem mais de 3 destas? Ok, eu tenho uma confissão. Eu olhei para esta lista e eu tinha 15 das 16. Eu não tenho todas agora, graças a Deus, eu já consegui superar algumas, sabe? Mas cada uma dessas coisas aqui, eu tive que confrontá-las em minha vida e não deixá-las vencer-me. Eu sei que você quer saber qual delas eu não tinha. E não conseguirá dormir à noite se eu não lhe contar. A única dessas coisas que eu não tive foi decepção com Deus. Eu não sei porquê, mas por alguma razão, eu nunca culpei Deus pelos meus problemas. E eu fico contente por isso, porque eu não tinha muitos amigos e eu realmente precisava dele. Tem pessoas que quando as coisas não dão certo, a primeira coisa que fazem é ficar com raiva de Deus. Deus não está causando nossos problemas, Ele é a resposta para os nossos problemas. O que eu realmente quero falar com você hoje é que é hora de pressionar para um novo começo. E alguns de vocês precisam de um novo começo já. Quantos precisam de um novo começo agora? Ok. Bem, uau, é toda a multidão, eu nem preciso falar outra coisa que eu ia falar. Sabe, você precisa de um novo começo para sair das dívidas. Talvez você tenha tentado, mas isso é um problema para você, você continua gastando o que não deveria gastar. Talvez você precise de um novo começo em relação a uma atitude ruim. Não? Ninguém com uma atitude ruim? Ok. Eu vou tentar outra coisa. Talvez você precise perdoar alguém. Talvez. Se não, leve essa pregação para outra pessoa. Talvez você precise de um novo começo para comer melhor. As pessoas me olham e dizem: como pode, na sua idade, como você pode estar em tão boa forma e tão magra? Bem, eu não como tudo o que eu quero, treino 3 dias por semana e durante muito tempo eu caminhei 8 quilômetros por dia até eu começar a ter problema com os pés e encontrar uma outra forma de ir atrás do diabo. Amém? Eu tenho... Sim, você não precisa saber o que eu tenho. Eu tenho fascite plantar, então eu fui tratada disso e depois eu tive um tipo de tendinite, sabe? Há coisas por todo o meu corpo. E todas elas querem... São vários tipos de ites. Sabe, há tantas ites e isso não é engraçado. Colite, bursite, por aí vai. Sempre precisamos de novos começos, começamos e vamos indo bem por um tempo. Talvez você precise de um novo começo na sua vida de oração. Talvez precise de um novo começo no estudo da Bíblia. Talvez precise de um novo começo para ofertar regularmente. Eu não sei, mas esta mensagem pode ser para todos nós de alguma maneira, jeito ou forma. Ok, Paulo disse: para que eu conheça o poder da sua ressurreição, Filipenses 3, 10, 14, e possa compartilhar seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Então o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que se nós queremos ser como Jesus, temos que compartilhar alguns dos seus sofrimentos.
Isso não é palavra de maldição, é uma palavra bíblica. Para que de alguma forma eu possa conseguir chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha obtido ou que eu já tenha sido aperfeiçoado, mas eu, o quê? Prossigo para alcançá-la, pois foi para isto que Cristo me alcançou. Em essência, ele está dizendo, se eu pensasse sobre o que Jesus fez por mim, o que ele passou por mim, vamos lá. Então eu estou determinado a prosseguir e passar pelo que eu tiver que passar e ser a pessoa pela qual Jesus morreu para que eu seja. Amém? Irmãos, não que eu considere que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Que declaração! Uma coisa eu faço. E esta é a minha aspiração. Esta é a coisa mais importante para mim. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. Veja, avançando para o que está à frente. Agora eu não sei se essa é uma mensagem feliz nesta noite ou não, sabe? Mas de uma coisa eu sei. As pessoas que vêm me ouvir pregar, eu não vou alimentá-las com sobremesa toda vez que vierem. Eu sinto muito, mas eu não vou. Deus ama você, você é doce, você tem um grande futuro. Há um milagre bem ali na esquina para você. Eu posso fazer isso, pessoal. Eu poderia te fazer levantar, gritar, berrar, e eu poderia sair daqui me sentindo assim, no topo do mundo. Mas eu tenho um trabalho a fazer. E eu vou prestar contas a Deus por ele. E eu acredito que o trabalho que Deus me deu é o de ajudar seu povo a amadurecer. Amém? Eu amo ver as pessoas sendo salvas, mas eu não quero ver você ser salvo e depois disso ser só um crente carnal a vida toda. Os cristãos devem ser felizes. Nós devemos ser contagiantes. As pessoas devem querer o que nós temos. Deveriam querer ficar ao nosso redor. Precisa haver algo diferente em nós. Nós não podemos ser como todo mundo. Não devemos ser como todo mundo. Nós fomos ungidos para fazer a diferença. Vocês me ouviram? Fomos ungidos para fazer coisas difíceis. Nós não precisamos nos arrastar para dentro de tudo na vida. Um desafio realmente deveria nos fazer dizer, ótimo, pode vir. Vamos lá. Nós vamos nos sentir muito melhores conosco se formos um pouco sacudidos e pressionados para as coisas sem essa tal de, ai, que preguiça. Isaías 61, no verso 3, está nos dizendo que Deus nos dará óleo de alegria em vez de pranto e vestes de louvor em vez de um espírito abatido ou deprimido. Jesus quer que nós tenhamos... Agora, eu grifei isso de amarelo, então isso é importante. Jesus quer que nós tenhamos no presente uma expectativa de algo positivo, ao invés de ficar lamentando constantemente aquilo que perdemos.
Você pode encontrar algo para se lamentar o dia inteiro se você quiser, não é tão difícil. Tudo o que você tem a fazer é sentar e lembrar de todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida e esquecer as boas. Sabe, com todo mundo aqui, já aconteceram mais coisas boas do que ruins. Todo mundo, já aconteceram mais coisas boas do que ruins. Nós falamos de esperança e eu fiquei surpresa ao descobrir, ao fazer um estudo completo sobre a esperança, que a esperança não é apenas, bem, eu espero, sabe? Eu espero que sim. Não, a esperança bíblica. E Pedro diz que nascemos de novo para uma viva esperança. Então, adivinhe, você pode. Esperança é algo que você pode ter. Em qualquer tipo de problema ou circunstâncias, você sempre pode ter esperança. Mas não é apenas, bem, eu gostaria que Deus fizesse algo. Não, esperança é uma expectativa positiva de que algo bom vai acontecer com você a qualquer momento. O que aconteceria se você começasse a acordar com essa expectativa? Mal posso esperar para ver o que Deus vai fazer hoje. Eu aposto que hoje será um dia bom. Todas as coisas são possíveis com Deus. Não há como dizer o que Ele pode fazer por mim, porque Ele me ama. E não se levantar, e a primeira coisa que o diabo faz é te lembrar de tudo que você fez de errado na vida. Nem tente orar e pedir a Deus por qualquer coisa, porque você tem sido tão mal. Bem, todo mundo tem sido. Veja as possibilidades que o futuro tem em vez do passado com todas as suas decepções. Jesus disse que Ele veio para nos dar alegria. O ladrão, ele vem tão somente para roubar, matar e destruir. Nós temos um inimigo, o diabo. Precisamos começar a saber quem é o nosso inimigo real. As suas batalhas pertencem a Deus. Mas isso não significa que Ele vai fazer tudo para você. As pessoas ficam tão empolgadas quando você ensina sobre aquelas escrituras em crônicas que falam: a batalha pertence a Deus, você não precisa lutar nesta batalha, você nunca mais verá o seu inimigo, a batalha pertence ao Senhor. E as pessoas ficam loucas, empolgadas. Mas quer saber? Sempre vai haver algo que Deus vai dizer para você fazer. Ele disse a Josafá: vai e tome o seu lugar. E o seu lugar, na verdade, era um lugar de adoração. Então, às vezes, se você tem problemas, em vez de falar com todo mundo, você só precisa adorar. Só adorar até que a vitória venha. O pranto é definido como sentir luto ou dor, sentir-se triste por algo que aconteceu ou não aconteceu. Jesus disse: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que possam ter e desfrutar a vida e a tenham em abundância completa até que ela transborde. Eu quero ser uma cristã feliz. Amém? Agora, eu achei muito interessante no Antigo Testamento, Deus limitava por quanto tempo você poderia prantear quando alguém morria. Em Deuteronômio 34, 7 e 8, diz: Moisés tinha 120 anos quando morreu, seus olhos eram intocados e seu vigor inabalado, então ele ainda era forte e continuava firme. Ele não tinha que usar óculos, os seus olhos eram perfeitos. Eu tenho. Eu estava no carro tentando ler o menu do restaurante para onde íamos e por 5 minutos eu fiquei ali fingindo que eu estava lendo, sabe? Eu fiquei tentando enxergar de qualquer jeito, sabe? E finalmente eu pensei: por que não coloco os meus óculos? Eu não enxergo mesmo. Sem eles, ou as lentes, ou um dos dois, então, quando seus braços não são longos o bastante, é aí que você precisa dos óculos. Seus olhos eram intocados e ele ainda era forte.
E o povo de Israel lamentou por Moisés nas planícies de Moabe por 30 dias. Então os dias de prantear e se lamentar por Moisés acabaram. Agora, você consegue entender como Moisés era importante para aquelas pessoas? Ele fazia suas orações, confessava por elas. E quando elas agiam como crianças ridículas, sabe? Ele orava por elas. E sabe, Moisés orava por elas, isso fazia com que Deus continuasse a abençoá-las. Ele os guiou para... fora do Egito, pelo deserto, e atravessou o Mar Vermelho. E então, ainda que eles se queixassem e reclamassem de Moisés, eu tenho certeza de que eles o amavam e realmente dependiam dele. E agora, ele havia morrido. Então, eles não sabiam o que fazer, ainda não estavam na Terra Prometida. Eu meditei nisso hoje e me pergunto o que eles pensaram. Bem, acho que agora não vamos conseguir. Mas veja, aqui está a coisa boa. Deus nunca fica sem um plano. E eles ainda não sabiam qual era o plano de Deus, mas ele já planejava ter Josué para levá-los à Terra Prometida. E eu disse, Deus, ele sempre tem um plano. Ele sempre tem um plano. E só porque você ou eu não sabemos qual é este plano, isto não significa que Deus não saiba qual é. Sim! Eu ouvi uma pessoa gritando lá atrás, então eu vou gritar com você também. Eles lamentaram Moisés por 30 dias e a hora do luto havia acabado. Não estou tentando ser ridícula. Se você perdeu alguém que ama, eu não estou dizendo que você tem que superar isso em 30 dias, mas há um princípio aqui, que há um tempo para chorar e se lamentar e há muito tempo para seguir com a vida. Isso não significa que você vai se esquecer ou que você vai deixar de sentir falta da pessoa, mas significa que se você está vivo e respirando, Deus ainda tem um propósito para você. Vamos lá.
Então, o que eu acho muito interessante é que Deus lembrou a Josué que Moisés estava morto. Ele tinha que saber disso, ele chorou por Moisés por 30 dias. Josué 1 e 2. Após a morte de Moisés, o servo do Senhor, então o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés: Moisés está morto. Agora, não era como se ele estivesse dizendo algo que ele não sabia? Então, o que Deus queria aqui? Ele estava fazendo um ponto. E aqui está o ponto que ele está fazendo. Moisés está morto. Agora dispõe-te e levante-se e atravesse o Jordão, tu e este povo, para a terra que eu estou dando a eles, ao povo de Israel. Então ele está dizendo, ok, essa parte da sua vida acabou. Tem alguém em casa? Essa parte da sua vida acabou. Agora é hora de se levantar e começar novamente. Vamos lá. Seja lá o que for. Meu marido me abandonou. Uma mulher me disse no outro dia, ela disse, meu marido me traiu com a minha melhor amiga e disse, eu achei que aquilo absolutamente me mataria. Até eu receber a sua pregação, eu comecei a entender que eu ainda tinha uma vida. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai por muitos e muitos anos e isso foi ruim. Eu era uma bagunça de todas as maneiras que uma pessoa pode ser uma bagunça. Mas ainda estou aqui e estou ficando melhor e melhor a cada dia. Mas aqui está. Existe algo que você tem que mudar. Se você quer ter as promessas de Deus, você deve tomar uma decisão e se ainda não a tomou, pode ser esta noite. E a decisão que você vai tomar é a de que você não vai ter mais uma mentalidade de vítima. E eu te amo com todo o meu coração. Se eu não amasse, eu não estaria aqui. Mas eu quero te dizer que você pode ser lamentável ou pode ser poderoso. Mas se você for ficar sentado com pena de si mesmo, dia após dia, porque a vida não foi justa com você, então você vai perder todas as grandes coisas que Deus tem para você. Todos são iguais para Deus. Realmente, todo mundo tem oportunidades iguais para Deus, porque Ele disse, eis a minha promessa. Se você acreditar em mim, eu farei todas essas coisas. Mas não diz por quanto tempo temos que crescer. São 3, 5 minutos, ou 2 semanas, ou um ano. Você pode ter que crer por anos e anos e anos e ser realmente firme, mas você não tem nada melhor para fazer. Quero dizer, você tem. Você também deve ter alguma esperança, não é muito divertido viver sem nenhuma? Eu li uma história muito interessante em um livro intitulado Filhos da Selva. Um missionário e sua família viveram no meio da tribo Feiú, na Nova Guiné. A filha do missionário Sabine escreveu isto. Quando nos mudamos para Feiú, nos perguntávamos se ele sabia alguma canção, porque nunca os ouvimos cantar. Esta pergunta foi respondida rapidamente. Nós havíamos acabado de voltar de Danaú-Birá. É provável que eu esteja falando esses nomes errados, mas... E nossas coisas, mais uma vez, haviam sido roubadas. Então, todas as vezes que eles voltavam, as mesmas pessoas para as quais eles estavam pregando roubavam tudo. E enquanto estávamos catalogando nossas perdas, nós ouvimos um canto do outro lado do rio. E era Nakiri cantando em um belo e amável tom. Oh, ele cantou.
Os feios são como pássaros, ó, sempre pegam da mesma árvore, ó. Essas pessoas más, ó, pobre Clausu, pobre Dorizo, eles estão tristes, imagina onde estão suas coisas, ó. Papai ficou tão encantado quando ficou claro que os feios simplesmente improvisam uma canção para corresponder à sua situação. As músicas consistem em 3 notas, com as quais todos eles expressam o que eles estão sentindo no momento. E não era uma música tão sofisticada, mas é um som que eu passei a amar rapidamente. O uso de músicas para se expressar pode ser uma das razões, agora quero que vocês ouçam, pode ser uma das razões pelas quais os feios não parecem sofrer de depressão ou outros transtornos psicológicos. Seus sentimentos são imediatamente expressados e há até mesmo um momento separado para a liberação de emoções. Por exemplo, a música do lamento. Quando a música finaliza seu curso, o luto então termina e a vida retorna ao seu normal. Quando uma pessoa experimenta um evento traumático, deve deitar por semanas em sua cabana sem dizer nenhuma palavra, a não ser cantar por horas por um tempo. Durante esse período, outros membros da tribo vão lhe prover alimento e então um dia ele simplesmente se levanta, sai de sua cabana, deixando o trauma para trás, limpo de toda a dor, retorna às suas tarefas diárias sorridentemente. E se começarmos a criar nossas músicas? Oh, eu estou tão miserável porque meu marido perdeu o emprego. E eu não sei o que nós vamos fazer. Oh, eu não entendo porque os meus amigos são abençoados e eu pareço sempre ter problemas. Oh, quando minhas circunstâncias vão mudar, eu acho que eu vou fugir de tudo. Oh. Depois de me ouvir pregar isso num seminário, uma garota da nossa equipe criou uma música sobre a sua sinusite. E foi algo parecido com isso. Oh, eu estou tão cansada do meu nariz ficar entupido. Oh, eu só quero respirar. Sim, eu só quero respirar com facilidade. Não parece justo que eu seja alérgica ao espaço que eu vivo. Oh, isso não é justo. E sabe, a princípio eu pensei, bem, isso é tão banal. Mas sabe, foi exatamente isso que Davi fez nos Salmos, pessoal. Se você for ver, os Salmos são canções. E diz uma canção de Davi, ou uma canção disso, ou uma canção daquilo, sobre aquilo, e a maioria delas é só reclamação. Agora eu não sei, seja tolo por Cristo, faça algo assim. Vamos, fique de pé, dê um brado de louvor ao nosso Deus.